Olá, povo de Deus, bom dia a todos. E nesse vídeo nós iremos mostrar fazendo um novo ninho. E aqui, como vocês veem, tem vários ninhos. Tem esse daqui, um outro ali que eu fiz para calopsita outro dia. E esse outro aqui ao lado. E tem um, como se fosse uma boia aqui que eu fiz um ninho, abri um buraco e fiz como se fosse um ninho. E aquela casinha também eu achei, então fiz como se fosse um ninho também. Mas aquele ali eu fiz muito grande porque a intenção era fazer dois, que no caso maior com buraco maior para calopsita e mais pequeno para o periquito, mas infelizmente a calopsita não entrou e digamos que ficou um perdido e tomou bastante espaço ali. E então eu achei um outro, uma frente de uma casinha, eu vou fazer um ninho diminuindo o tamanho daquele. Bom, aqui está aquela lanchinha velha que eu tentei fazer uma banheira, mas não deu certo. E vou colocar os ovinhos que aqui estiver nela, só por enquanto eu faço esse outro ninho. Bom, tinha 3 ovinhos lá e eu coloquei aqui nesse ninho provisório e coloquei lá amarrado para a mãe não se espantar. E vou diminuir aqui, digamos que uns 50% o tamanho desse ninho. Para vocês verem aí, eu fiz uma parte pequena, né? Separei no meio aí, a grande para a calopsita, que é espaçosa para elas ficar. E o pequenininho para um periquitozinho, um casal, mas infelizmente eles não entraram, só entrou um periquitozinho nesse lado. Eu achei essa frente aqui como se fosse uma casinha, não sei de que é isso aí. Parece até 2 janelas e uma porta, mas também ela não abre, é tapado. Eu acho que de todas as formas o buraco tem que ser em cima, longe do chão, do piso, para que os passarinhos pequenos, quando nascer, ele não pule ou não caia, então tem que ser alto. Se caso fazer nessa altura aqui baixinho, eles vão pular ou cair mesmo acidente, então tem que fazer lá em cima, para que só os pais entrem e saiam por aqui. Então eu fiz o buraco aqui, essa tábua é grossa, é ruim de fazer, eu fiz com a chave de fenda e com um martelozinho devagarinho. E isso aqui vai ficar assim mesmo, como se fosse umas portinhas de uma casinha, não sei de que tipo de casa era essa. Bom, e aqui é a largura, povo de Deus, como ela é compridinha assim, então, e os periquitos são pequenos, então a largura tá boa, porque ela vai ficar compridinha, vai ficar um pouco estreita, porém compridinha, então ele vai para um canto e para outro se assim quiser, mas geralmente ele sai algumas vezes para fora para comer e tudo mais. Bom, e aqui eu estou a fazer a parte de cima do telhado, tudo com paciênciazinha, calmaria. Olha de um lado, olha do outro, corta do lado, tudo manual, que eu também não tenho maquinário correto. Então digamos que é reciclável achado por aí e também para fazer manual e não fica tão bonito e perfeito como é feito nos maquinários das fábricas por aí, ou das pequenas fábricas que fazem ninhos, brinquedos para pássaro e tudo mais. Bom, e vamos lá, devagarinho aqui, cortando, passo por passo, com a paciência de Jó. Bom, e aqui com o alicatezinho, como vocês sabem, não tem maquinário, então eu corto com estilete e tiro o resto com um alicatezinho. E aqui eu vou furar aqui com a furadeira para poder estar amarrando com os fiozinhos que eu tiro daqueles de internet, eu de casco e tiro ele e serve para amarrar a tela de viveiro, fazer ninho e tudo mais, que ele é multi-uso, de utilidade bastante ampla. Bom, aqui está amarrando aos poucos, ele não é flexível, ele, quando você dá uma derruba nele, ele fica ali preso,
E também os passarinhos não mordem porque não corta, porque tem um cobrezinho dentro, então eles nem quebra, nunca quebrou, nunca pocou. Bom, às vezes quebra algum quando é mais fraco, mas aí você tem que pôr no lugar. Mas aqui vai ficar assim, dessa forma, tapado e só o buraco em cima. E agora eu vou ver se eu faço embaixo. Esse buraco é a conta certinha, né, dele sair e entrar. E também vai ter um pedaço de pauzinho na frente que vai dar o apoio para ele poder entrar e sair com uma melhor precisão. Eu estou furando aqui para amarrar também a outra parte do outro lado da casinha ninho, ou ninho casinha, eu não sei dizer direito, é um ninho casinha, né? Aqui tem que colocar um pedacinho de pau redondinho, e aqui, como eu estou fazendo com coisa reciclável, tudo usado, então eu estou usando alguns que já foram usados. Bom, eu esqueci de botar o pauzinho aqui no meio, pregado no parafuso, então estou amarrando aqui para ficar mais ou menos assim, quando eles virem de fora para dentro e de dentro para sair para fora. E também a mãe geralmente fica lá dentro e o pai ali fora observando, então é mais ou menos assim. E aqui eu estou deixando essa portinha, como você está vendo, lá em cima está melado, só não é o grosso, mas é só melado, mas o embaixo está limpo, então isso aqui é importante. E aqui tem uma peçazinha de skate de criança que eu achei, e eu vou amarrar ali como se fosse a travessazinha para os ovos não cair quando for abrir essa portinha uma vez ou outra para limpar aí dentro. Porque ele vai ficar amarrado lá em cima e você não vai estar tirando toda vez, então você precisa limpar daqui de lado mesmo, devagarinho, com paciência. Bom, no caso é o ascalopicita que faz muito necessitado e também é grosso, então você precisa estar limpando quando tem filhotes. E aqui eu achei uma motozinha também no reciclado por aí, quando eu vi um dia desse. E como ela é, digamos que é mais para enfeitezinho, não serve muito para a criança brincar, então eu vou amarrar ela aqui. Já amarrei aquela taubinha de skate lá dentro. E agora eu vou amarrar a motozinha aqui para ela ficar como se fosse um puxadorzinho, já que ela não tem utilidade para brincar aqui, além de ser muito pequena, e ela abre as bandas. Bom, aqui está, povo de Deus, já amarrado o skatezinho lá dentro para os ovinhos não cair. E aqui está a motozinha amarrada aqui fora, como se fosse um puxador de mão. E eu, quando for abrir, eu puxo ela e abro e fecho de novo com uns fiozinhos de internet drobado, umas 3 partes mais ou menos assim. Aí eles não abrem, então quando for limpar é só abrir aqui e olhar com uma semana ou um mês, de mês em mês, enfim, aí depende de cada pessoa e da disponibilidade de cada pessoa. Isso aqui vai ficar assim mesmo, porque a madeira é grossa, então não tem necessidade de abrir. Aqui está o buraquinho com a quantidade específica para ele entrar e sair. E aqui eu vou dar só um furinhozinho para passar outro fiozinho aqui para ficar um pouco mais seguro, só por uma questão mais de segurança maior.
Bom, e é mais ou menos assim, por de Deus, vou amarrar também aqui no outro lado. Eu já amarrei ambos os lados e agora eu vou fechar aqui. O fio eu coloco, digamos, com as 3 voltas, então ele não quebra fácil. E qualquer aperto que você dá aqui, até com a mão, ela fica fechadinha e eles também não tem força para abrir porque tem cobre dentro e o bico dele não corta. Bom, então é isso aqui, né? Tudo grátis, sem gastar um centavo, uma casinha. Essa frente da casinha eu achei já assim, né? Então eu só fui abrir o buraco ali e fazer o resto aqui por trás e tudo mais para poder formar um ninhozinho. E agora eu vou amarrar lá no vivinho. Bom, por de Deus, eu já amarrei ali e botei os ovozinhos lá, os 3 ovos lá dentro. E a mãe e o pai já tá por ali observando, sei lá, querendo entrar no ninho para retornar os cuidados lá nos ovozinhos. E aí é torcer. Deus abençoe e até mais.